Guiné-Bissau. E lá a gente passou um mês. A nossa missão era prestar atendimento odontológico e médico e também fazer evangelismo para as crianças e para os adultos. A gente teve contato com a capital de Guiné-Bissau, também com mais duas ilhas, que é a ilha de Bolama, é uma ilha mais povoada, e também a ilha de Galinhas, que tem cerca de 1.500 habitantes. E levamos no grupo de missionários, éramos 12 mais ou menos, médicos, também dentistas, um pastor, e eu estava ajudando o pastor. E aí a gente chegou lá e aquele dia a gente prestou cerca de uns 600 atendimentos à população, odontológico e médico, e a gente foi para uma casa que foi reservado pra gente. Só que o grande problema foi que a gente foi preparado para passar uma noite só. Então a gente estava com a roupa do corpo, levou uma muda de roupa também, e a intenção era no dia seguinte já voltar. Só que no dia seguinte aconteceu que o mar estava muito turbulento e os nativos da ilha avisaram pra gente que era caso de vida ou morte. Se a gente fosse, era realmente muito difícil, muito perigoso. Então a gente decidiu ficar lá, porém a gente não conseguiu fazer mais atendimentos porque a gente não tinha levado os materiais necessários. Acabou a nossa comida, a gente precisaria voltar. Fizemos uma oração em grupo, nós 12, mais o pastor, mais o pessoal que estava ali fez amizade junto com a gente. E no fim da oração apareceu um senhor que a gente nunca tinha visto. Apareceu um senhor lá e disse pra gente: não, vocês não podem voltar, porque senão vocês podem morrer no mar. A gente não tá conseguindo nem ir pescar, os peixes da ilha já acabaram, por conta de que o mar tá muito agitado. Até que a Amanda, uma menina de 12 anos, filha de uma das missionárias, dentista, a Amanda, ela chegou para todo mundo talvez como uma heroína, e disse assim que nós não precisaríamos temer nada, porque se Deus trouxe a gente até ali, Ele ia cuidar da gente, Ele ia parar as ondas, Ele ia acalmar o mar. E a gente podia ir tranquilo, não era para ouvir aquele senhor que tinha chegado. Então a gente confiou em Deus e falou assim: não, a gente vai, a gente precisa de voltar. E aí um dos moradores de lá disseram assim: vocês devem ficar em oração, porque todo o alimento da ilha acabou. E as águas do mar, elas precisam se acalmar para a gente conseguir ir para a pesca, para retornar e trazer alimento para a comunidade aqui da ilha, porque todo mundo está sem alimento. Pareceu loucura. Foi muito, muito estranho. Porque a gente precisou realmente confiar em Deus. Não tinha o que fazer, a gente não tinha como passar mais tempo ali. E de uma maneira milagrosa e incrível, o mar, assim como a gente entrou no barco e começamos a remar, o mar ficou totalmente calmo e a gente deslizou como se tivesse tudo tranquilo, fosse normal. E a gente sentiu Deus cuidando de tudo, sabe? 4 jovens, em mais específicos, eles tiveram um contato mais próximo com a gente. Então eles iam para a casa que a gente estava todas as noites, conversavam com a gente ali e foi feita uma amizade muito legal. Em pouco tempo, até que na terceira noite eles foram lá, chegaram até a gente e disseram que eles gostariam de ser batizados. E isso foi muito legal porque a gente não pregou, a gente não fez evangelismo, não fizemos apelo, não apresentamos nada para eles e foi um testemunho fantástico. Então eles viram esse Jesus através da nossa vida, dos nossos atos, das nossas ações, mesmo se a gente mostrar, mesmo se a gente falar. Quando a gente vai para a missão, a gente deixa a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que a gente ama, e a gente acha que a gente vai chegar lá e fazer uau, uma coisa surpreendente, assim, sabe? Mas quando a gente chega lá, a gente vê que a gente não é nada, sabe? Que a gente depende unicamente de Deus para tudo. Entendam que o convite de Jesus para quando nós nos convertemos e conhecemos a Ele verdadeiramente é que isso não pode ficar guardado para a gente. É um testemunho vivo, é um sacrifício vivo e que a gente tem que viver todos os dias. Então é um grande prazer poder falar de Jesus para os outros, ainda mais onde não tem ninguém que fale. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Nós convidamos a todos a juntos adorarmos, devolvendo os dízimos e ofertas. E vamos vir de forma ordenada pelo corredor da minha esquerda e voltar pelo corredor da direita. Vamos adorar todos.
sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Curva a sua fronte, Pai querido e bondoso Deus. Obrigado, Senhor, por esses valores aqui levantados. Obrigado pela expressão que agora levantamos a Ti, da nossa gratidão por tudo que tens feito por nós. E é por isso que nós nos envolvemos com esse momento, de nos entregar o que temos, a nossa vida e até as nossas possibilidades financeiras. Fica, Senhor, com esses valores levantados, para que da melhor forma possa ser utilizado dentro do avanço da Tua palavra e a manutenção da Tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Que saudade que eu estava dessa igreja. Passamos mais ou menos 8 anos por aqui. E sempre que a gente aparece, eu escuto muita gente, isso eu fico muito feliz, falando comigo e com a minha família: olha, vocês fizeram falta.
E deixa eu te dizer o quanto que vocês fazem falta para a nossa família. Eu até brinco que vocês estão sentindo falta de 4, a gente está sentindo falta de 400. Não é fácil encontrar um ambiente, uma igreja como essa, que louva, eu que sou um apaixonado pelo momento do louvor, que louva como essa igreja, que se envolve como essa igreja se envolve. E isso faz falta para a gente, fica um buraquinho ali que a gente fica sentindo falta. E não é à toa que qualquer possibilidade que apareça, a gente dá um jeito e aparece e vem de novo para cá. E a gente está muito feliz de estar por aqui. Miguelzinho já está ali com 5 meses. Quando a gente saiu daqui, ele estava na barriga, né? A última vez oficialmente. Olha lá o Miguelzinho. Parece o Simba agora. Quase escutei uma musiquinha do Rei Leão lá, né? Mas o Miguelzinho ali, a Esté, como sempre, fazendo parte do Ministério do Louvor. E a gente fica muito feliz de estar aqui. Eu estou falando sobre a minha felicidade porque eu tenho certeza que você tem alguma felicidade hoje por estar aqui. A minha é essa, ou a mais nítida que eu tenho hoje é exatamente essa. Você tem alguma felicidade para estar aqui. Você pode ter alguma dificuldade, algum problema, algo que você precisa, mas você tem motivo para agradecer. E o louvor é exatamente isso. A gente vem para a igreja e muitas vezes nós recebemos muito. Recebemos mensagem, recebemos a informação da escola sabatina, o professor fala. E no momento do louvor nós somos tentados a também receber, ouvir a música, mas não pense assim. Esse não é um momento de receber, esse é um momento de doar, de entregar louvor. O louvor não são para esses indivíduos que estão aqui à frente, quase um coral esse ministério de louvor. Mas não são para esses indivíduos. O louvor também não é para você. O louvor ele vem da igreja, exclusivamente para Deus. E a gente vai fazer isso nesse momento, nós vamos louvar a Deus. E nós vamos louvar a Deus fazendo um convite para que o Espírito Santo dele possa agir sobre nós. É uma música conhecida e lá no livro de Atos, capítulo 1, verso 8, vai dizer: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra, em Fortaleza. Vocês serão minhas testemunhas. Deus não convida para que possamos defendê-lo, mas para que possamos testemunhar dele, o que ele faz por nós. A nossa alegria é motivo de testemunho para Deus. E agora nós temos a oportunidade de demonstrar a nossa alegria através do louvor, através do canto. E enquanto nós cantamos essa música, Santo Espírito, nós fazemos o convite para que ele faça parte de nós. E assim, recebendo o Santo Espírito de Deus, nos sentiremos testemunhas dele, para sair daqui certos de testemunhar sobre tudo que é Deus para cada um de nós. Eu vou lhe convidar a se colocar em pé, e assim nós vamos cantar essa música, Santo Espírito, e que você possa louvar a Deus, tendo todo o seu corpo, o peito cheio, para cantar e dizer a ele que ele é bem-vindo nesse lugar, ele é bem-vindo a fazer a diferença na nossa vida. Vamos cantar, Santo Espírito. Cante, não há nada igual.
agora Cristo, por meio do seu Santo Espírito, nos preenche. E como nós vimos no texto que a gente acabou de ler, Ele nos convida para ser suas testemunhas. Testemunha do que Ele faz por nós, mas mais do que isso, uma testemunha do futuro. Uma testemunha do dia em que Ele vai voltar para cada um de nós. E naquele dia, se prepara para o que eu vou dizer, porque tem uma resposta sua. Naquele dia, nós poderemos dizer: Maranata. Mais do que isso, o Senhor estará diante de nós. Eu quero lhe convidar a cantar essa música, Maranata, conhecida, e traz a mensagem de que Cristo muito em breve virá. E quanto mais o tempo passa, maior é a certeza de que muito em breve Ele vem. Se você está ansioso por esse dia, se você aguarda a breve volta de Cristo, só lhe convido a fazer uma coisa: louve a Deus, entregue a Ele a certeza da breve volta, entregue a Ele a tua vida, para que você esteja pronto, para que eu e você possamos estar prontos para a breve volta de Deus, enquanto nós louvamos a Ele, dizendo Maranata, porque o Senhor logo vem. Vamos cantar? Maranata. Louve a Deus, tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Soberano Deus, eterno Pai, nós louvamos o Teu nome nessa manhã. E é muito bom sentir a presença do Senhor. É muito bom ouvir a Tua voz falando no nosso coração. É bom expressar a nossa adoração a Ti através do louvor. Como é bom, Senhor. Queremos nos deleitar na Tua presença nesse momento. Que o Teu Espírito esteja entre nós, iluminando nossa mente, nosso coração, transformando a nossa vida, colocando a nossa vida em ordem diante do Senhor. Amém. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, possa guardar o nosso coração nesse momento. E que a palavra do Senhor venha ao nosso encontro hoje e provoque transformação e avivamento. Em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, povo de Deus. Quem está feliz nessa manhã, diga amém. Agora tem violão nessa igreja, viu? Uma alegria poder estar com vocês. Seja bem-vindo aí, viu, Égio, de volta, viu? Se quiser ficar, viu? Você já sabe que você e a família aí são bênçãos do Senhor. Amados, uma alegria poder estar com vocês nessa manhã mais uma vez. Antes da gente abrir a palavra do Senhor, eu quero trazer para vocês alguns anúnciozinhos breves que pediram para a gente só reforçar com vocês. No próximo final de semana estaremos tendo aí um movimento muito especial aí do Dia das Mães, uma participação do NC Team e o Coral Infantil. Estamos desafiando aqueles que vão participar, né, na entrada a trazerem 2 quilos de alimento para fazermos, além de auxiliar a nossa asa, podemos fazer realmente doação para famílias que precisam desse auxílio. A programação será às 17 horas aqui na igreja, ok? Dia 10 de maio. O tema é Mamãe, Amor Perfeito. É a temática que vai ser trabalhada aqui com a programação que será realizada em homenagem às mães aí, aberta para toda a cidade de Fortaleza, ok? A nossa asa também pediu para a gente reforçar esse movimento, essa necessidade que nós estamos tendo aí de realmente da doação de alimentos direcionados aí a com o movimento aí, o Seven Runners Days, está aí começando aí um movimento de corredores aqui da nossa igreja. Foi uma bênção, viu? A corrida do SESI, quem teve como acompanhar pelas redes sociais. Então, louvado seja o nome de Deus, né? Aliado uma parceria daqui com a igreja do Benfica, foi uma bênção, irmãos, para a glória do Senhor, viu? Então, a gente louva a Deus pelas ações realizadas. E hoje nós vamos dar continuidade aí à nossa série que tem a ver com religião, saúde e espiritualidade. Esse que é o nosso episódio número 5 e nós vamos trabalhar a temática religião tóxica. Eu queria, que é quando a nossa religiosidade nos adoece. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, verso 27. Tiago 1, 27. Texto bem conhecido da palavra do Senhor. Quando vocês vão abrindo, eu vou só testar aqui.
Deu certo. Religião tóxica é o nosso tema de hoje, tá? Quem encontrou, diga amém. Para a gente começar a pensar nesse texto de Tiago, capítulo 1, verso 27, você conhece a palavra do Senhor, conhece esse texto provavelmente, se já tem mais um tempo, se não, se está conhecendo pela primeira vez, você vai ver pelo menos duas áreas da vida, pelo menos que são contempladas nesse texto, que vai trabalhar aí um pouquinho da base da visão de religião que nós temos aqui para a gente pensar. Ele vai dizer que a religião pura e imaculada diante de Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se sem mácula onde? Neste mundo. Então ele está abrindo a esfera do nosso pensamento para entendermos que uma religião vivenciada de maneira saudável, ela vai nos levar a ser a diferença que as pessoas precisam. Ela tem uma vertente que envolve a gente poder assistenciar, ajudar, contribuir, assessorar, ser a bênção que o outro precisa, mas ao mesmo tempo também tem a ver com a nossa vida interior, com a nossa espiritualidade, com a nossa relação com Cristo, com o buscar viver o propósito de Deus e viver isso de uma forma equilibrada, de uma forma saudável, mas também de uma forma espiritualmente, conforme a vontade e o poder do nosso grande Deus. A escritora Ellen White, falando sobre, agora numa visão já adventista, mas propriamente da nossa teologia sobre essa visão da religião, o que é que ela vai dizer disso? Que o que segue a guia divina encontrou a única fonte verdadeira de graça salvadora e de real felicidade. E alcançou o poder de comunicar felicidade a todos em redor de si. Veja que é sempre a ideia de que eu sou abençoado para fazer o quê? Para abençoar. Eu sou transformado para transformar. Deus opera na minha vida para que eu continue sendo uma bênção para a vida de outras pessoas. Ela diz que sem religião, ninguém pode realmente aproveitar a vida. Eu falei para vocês que dentro da perspectiva da ciência da religião, hoje você tem uma divisão muito clara entre o que é religião, o que é religiosidade, o que é espiritualidade. Só que dentro da perspectiva teológica, e é dessa que eu estou partindo nesse primeiro momento, a religião e a espiritualidade, elas são conexas. Não tem como você ter verdadeiramente uma sem ter a outra. Elas são uma coisa só. Na perspectiva da nossa teologia, nós entendemos religião e espiritualidade como uma coisa só. Se você tira o elemento espiritual do processo religioso, você tem forma. Você tem estética, você tem formalismo, você não tem uma experiência de conexão com o eterno, que é o significado de fato da palavra religião. Uma religação com quem? Com Deus. Essa é a visão teológica, tá? Então, o amor a Deus purifica e enobrece todo gosto e desejo, intensifica toda a afeição e abrilhanta todo o prazer digno. Note, o mundo está dizendo que por vários aspectos, uma vida de religião é algo negativo, pejorativo, ruim, que tem a ver com experiências de moralismo, de fundamentalismo. Tem disso no elemento como elemento religioso? Existe, mas não é só isso. O mundo está falando isso. Numa perspectiva teológica, a gente entende que a religião bem vivenciada, equilibrada, vai nos fazer o quê? Felizes. Vai nos dar propósito, vai nos ajudar a ver a vida de uma forma melhor, com mais brilho, com mais sabor, com mais alegria. Essa é a perspectiva teológica da nossa igreja. E ele vai dizer mais, que ela intensifica o coração, abrilhanta todo o prazer digno e habilita o homem a apreciar e desfrutar tudo o que é verdadeiro, tudo o que é o quê? Que é bom e o que é belo. É focar no positivo. É focar numa vida com qualidade. Note que se essa visão religiosa, que é tão boa, que molda tanto a nossa vida de uma forma positiva, que nos alegra tanto, que deveria trazer brilho, trazer sabor, trazer alegria, trazer propósito. Eu acredito que quando a gente olha para o mundo que a gente vivencia hoje, o que mais as pessoas estão carecendo é disso, sim ou não? Naturalmente, se a religião estivesse sendo bem vivida por aqueles que são religiosos, o que é que estaria acontecendo? As igrejas estariam cada vez mais o quê? Os cultos estariam como?
E aí eu vou agora apresentar para vocês algumas estatísticas brasileiras, para a gente pensar um pouquinho aqui, tá? Primeiro, para a gente pensar aqui, ó. O Brasil, num estudo realizado com 26 países, foi identificado nessa pesquisa que o Brasil simplesmente é o país com maior percentual de gente que acredita num poder superior, ou seja, crer em Deus ou em alguma divindade ou em alguma entidade que está governando, que crer num ser, ou seja, é aberto à religião e à espiritualidade. É o país com maior índice de pessoas que têm uma crença em algo maior. Crer que a religiosidade, de certa forma, é algo que faz parte da experiência humana. Então, nesse estudo, ele foi constatado que 89% das pessoas que participaram estiveram ali denotando que acreditavam em algo, ou seja, é aberto à religiosidade e acredita no poder de Deus. Note que espaço gigantesco nós temos, certo? Para podermos falar de Deus, para propagar o Evangelho. As pessoas estão com o coração o quê? Abertos à experiência com o divino, com o eterno. No entanto, o Brasil apresenta também uma característica singular. Você percebe no estudo que o brasileiro, ele tem uma facilidade de mudar as suas crenças. Ele muda com facilidade. Como isso acontece? A gente tem um grande trânsito religioso, muita gente migrando de uma religião para outra, e é interessante que essas estatísticas vão continuar apontando para a gente que os caminhos, eles que levam à conversão são muitos. Agora, a principal causa que as pessoas têm alegado, principalmente aqui, aqueles que estão nesse trânsito religioso, migrando de igreja para igreja, por diversos fatores, certo? Está acontecendo com eles, 54% deles disseram que era porque buscavam encontrar salvação. Olhe que há uma preocupação humana numa busca pelo quê? Por ser salvo. Ok, pastor. Só que, além desse fator que é espiritual, também há alguns fatores terrenos que fazem com que as pessoas estejam migrando de igrejas. E eu queria que você pensasse eles comigo agora. Olha o que aqui diz aqui, ó. Sobre os fatores mais terrenos, 43% dos católicos deixaram a fé que professavam por más experiências com o padre. Por alguma situação com o seu líder religioso, desgostaram, houve um desentendimento, não se sentiu bem acolhido ou bem tratado de alguma forma, ou tinha uma divergência de pensamento e acabaram buscando uma outra realidade religiosa, certo? Outros, certo, ali 33%, por exemplo, dos evangélicos não pentecostais, eu falo isso aqui também porque é o movimento que mais cresce religioso no Brasil, né? São os neopentecostais, mas eles perceberam que mudaram por que motivo? Porque entenderam que pensavam diferente da igreja em que estavam. Aqui eu posso entender que pode entrar uma questão dogmática, uma questão doutrinária nesse processo. Só que além deles, outros falaram que o motivo para que eles estivessem se mudando é porque eles sentiram que tinham uma convivência melhor na sua nova casa espiritual. Um outro, e além disso, esses aqui afirmaram que o outro fator foi que o fato deles terem sido convidados por algum amigo ou parente também tinha sido algo que teria sido positivo para que eles mudassem de onde eles estavam para uma outra religião, para uma outra crença. O que é que eu vou perceber com vocês aqui se vocês forem ligeirinhos para perceber esse aspecto? Você vai perceber o seguinte, que a maior parte das pessoas que estão migrando de religião não é por questão doutrinária. É por questões que envolvem o quê? Um relacionamento com a liderança, um relacionamento com o outro, é uma questão de relacionamento pessoal. A maior parte está migrando por isso. Veja comigo isso aqui, tá? Para você analisar junto comigo, para a gente avançar um pouquinho mais. Olha só. A mobilidade brasileira entre as igrejas é algo tão grande quanto a sua fé. Nós vimos que 90% é o índice que estava, certo, de pessoas ali que acreditavam numa entidade superior. E tão grande quanto isso tem sido esse trânsito religioso. As pessoas migrando de uma religião para outra. Ok? Inclusive com esse fator aqui interessante, que gente que nasceu numa fé, nasceu numa igreja, cresceu cercado por uma doutrina, uma forma de pensar, saindo dessa realidade e migrando para uma outra, sim, por esses motivos relacionais. E quase um terço das pesquisas falando isso, essa realidade das pessoas que envolveram-se nisso aí, tá? As primeiras pesquisas ali no Datafolha 2022, por exemplo, mostram que em nível nacional, 49% dos entrevistados que se dizem católicos, 26% evangélicos e 14% dizem ser religião. Esse dado de 14%, apesar de parecer pequeno,
é um dado que já vem numa crescente. É cada vez maior o nível de pessoas que estão se identificando como sem religião, num país que é extremamente o quê? Aberto à religiosidade. Isso é um fator que chama atenção para a gente pensar, ok? E vai falar-se aqui, por exemplo, que o percentual dos sem religião, em alguns lugares, chega a 25% na faixa dos 16 aos 24 anos. Então, o que é que a gente vai pensando hoje da juventude que temos no mundo, no país, perdão? Para cada 4 pessoas que tem que 4 jovens que estão por aí hoje, um deles já está dizendo-se que não tem religião nenhuma. Não quer um contato com esse ambiente religioso, apesar das situações. Tá? Em São Paulo, jovens de 16 a 24 anos que se dizem sem religião chegam a 30% dos entrevistados, superando ali os evangélicos, os católicos e outras religiões. E no Rio chegam também a 34%, superando também as outras margens, como a gente vem falando para vocês. Isso aqui é para você pensar e avaliar como está essa religião. Por quê? Se a religião, bem vivida, é algo tão bom, por que as pessoas não querem se vincular a ela? E num país tão aberto à espiritualidade, por que está tão difícil as pessoas quererem participar do ambiente religioso? É para a gente começar a pensar um pouquinho. Aí eu tenho esse outro dado, que diz que no Brasil a intolerância chegou aí, em 2024, um aumento de 80% nas denúncias de intolerância religiosa. Ao mesmo tempo que o país é grande, nós também temos uma grande intolerância. Então são vários fatores, e eu quero destacar esse pensamento de Ellen White, onde ela fala que há um perigo de que o serviço cerimonial tome o lugar do genuíno serviço de quê? De coração. Pastor, o que é que isso quer dizer? Desse modo, ela diz, a religião se tornará pouco mais do que uma formalidade. Os estudantes de nossas escolas, os membros de nossas igrejas precisam de algo mais profundo do que isso. A religião meramente intelectual não satisfará o coração, não deve se negligenciar o preparo intelectual, mas ele sozinho também não é suficiente. Pastor, o que é que isso aponta para que eu pense? A gente aprendeu, não aprendeu errado, era um outro contexto, que o importante era transmitir o quê? A verdade. Sim ou não? A gente está errado em transmitir a verdade, sim ou não? A verdade tem que ser transmitida? Claro, certíssimo. Só que hoje não é suficiente só isso. E Ellen White já apontava isso. A gente dizia assim, ó, a gente transmitiu, concluiu ali um estudo bíblico, o indivíduo entendeu todo o estudo bíblicozinho da igreja. O que é que a gente entendia se o indivíduo não aceitasse a mensagem? Eu já fiz a minha parte, então está feito. Era assim ou não é? A minha parte é pregar. E como que a minha parte vai ser só pregar, se o mundo em que eu estou está menos preocupado do que aquilo que eu falo e mais preocupado com aquilo que eu vivo? Porque se relacionamento está atraindo mais do que o conhecimento dogmático, doutrinário, teológico, o que é que isso diz para mim? Que as pessoas estão querendo ver mais de Deus em mim do que nas minhas palavras. Confere? Sim ou não? E como elas não conseguem ver isso no cristianismo, aí eu lembro o pensamento de Gandhi, que dizia que não se tornava cristão por causa de quem? Essa é uma realidade que está acontecendo hoje. O grande problema das pessoas não quererem se envolver com a religião hoje é pela decepção que a religião tem causado à vida das pessoas. E eu vou mostrar isso para vocês um pouquinho mais. Eu vou começar chamando você para esse texto de Provérbios. Abra aí sua Bíblia, Provérbios 6, 16 a 19. Esse é um texto também bem conhecido. Hoje o tema é sobre religiosidade tóxica, religião tóxica. Eu vou trabalhar com vocês alguns elementos da vida religiosa que nos adoecem, que intoxicam a gente e acabam repelindo as pessoas de quererem estar nesse ambiente. Para a gente pensar e avaliar a nossa realidade como igreja nesse cenário, ok? Então vamos pensar um pouquinho nesse texto. Você também deve conhecer esse texto de Provérbios. É um texto também muito conhecido, que vai falar das coisas que Deus odeia e da que Ele faz o quê? Da que Ele abomina. Eu vou destacar para vocês os itens que são apresentados nesse verso.
O primeiro deles que está citado aí na sua Bíblia é esse aqui, ó. O olhar o quê? Altivo, que está semelhante o quê? A arrogância. Vocês acham que no ambiente religioso existe gente arrogante, sim ou não? Tem? Vocês acham que a gente muitas vezes também é arrogante, sim ou não? E esse outro item aqui para a gente pensar um pouquinho. Língua mentirosa. A gente entende pela Bíblia que o diabo é o pai de quê? Mas a gente mente, sim ou não? Mente. E não é pouco não. Aí você pega o outro item que está aí, mãos que derramam sangue inocente, que está relacionado aqui a violência e assassinato. Existem elementos que são violentos no ambiente religioso, sim ou não? Existe. Violência verbal, violência emocional, a violência física. Quantos cenários nós não vemos aí rotineiramente em ambientes religiosos disso acontecendo? Falsidade e engano, graças a Deus essas coisas não existem na igreja de Deus, amém? Oh, glória a Jesus, vamos lá. Coração que maquina projetos iníquos, refere-se às intenções maliciosas. Gente que está ali fazendo coisas aparentemente boas, mas a intenção está, às vezes, numa autopromoção, às vezes no desejo de mostrar-se melhor do que o outro. São cenários que a gente vê no ambiente religioso. Ok? Pés que se apressam a correr para o mal, que representa a disposição em fazer o mal. A gente, para fazer o bem, dá trabalho. Agora, para fazer o mal, vamos pensar um pouquinho mais. A testemunha falsa que espalha mentiras, calúnia e difamação. Isso não existe na igreja, amém? Esse amém de vocês está muito fraco, irmãos. Misericórdia. Né? O sétimo, que o que Deus abomina, aquele que provoca discórdia entre irmãos, relaciona-se com a divisão e conflitos. Isso existe na igreja? Certeza que isso existe na igreja? Basta que às vezes tenha vou dizer um enviado do outro lá no meio, que às vezes fica ali se vitimizando, colocando às vezes liderança contra a membresia contra o pastor contra a liderança, e daqui a pouco está um desespero e todo mundo perde esse cenário. O indivíduo está ali semeando, pega de um, leva para o outro. Um dia desse aí passei semanas trabalhando numa discórdia entre duas famílias de uma igreja, por causa de uma fala de uma num ambiente privado que foi fofocado para o outro nesse cenário e daqui a pouco gerou uma contenda que envolveu a liderança de uma igreja. Semanas, meses para resolver. Tempo que você poderia estar utilizando para fazer outras coisas e você resolvendo por causa de um enviado do outro lado lá que está no meio assim às vezes e está ali. Sendo um canal, o famoso fogo amigo, sabe? Existe nesses ambientes. E o mundo vê isso também. Isso é religiosidade tóxica para você, sim ou não? Pense comigo aí um pouquinho mais. Olha aqui diz mais Ellen White. Há pessoas que procuram sempre meter-se em disputas. Vocês conhecem gente que entra ano e sai ano. E onde você olha, o indivíduo está enfiado numa confusão. Tem confusão em tal lugar. Você olha, está o indivíduo lá no meio. A confusão foi para outro lugar. Você olha, está o indivíduo lá no meio. Vocês veem essas coisas na igreja ou não? Graças a Deus eu não vejo não. Amém, irmãos? São situações que a gente enfrenta. Aí você pega aqui, ó, ela diz, isso é a essência da religião desses indivíduos. Quer dizer que se o indivíduo não estiver envolvido numa briga, ele não vai ser feliz não. Porque a religião dele é essa, arrumar contenda mesmo, confusão. Vá pensando um pouquinho mais comigo. Ela vai dizer aqui, ó, estão cheias de desejo de produzir algo novo, estranho, apegam-se a coisas de só menos importância. Olha a expressão que ela diz, exercitando nelas os seus aguçados talentos polemísticos. Ellen White está falando disso, ó, quantos anos atrás? Realidade religiosa. Ela diz mais aqui, ó, a vida que Cristo estabeleceu uma religião, a vida de Cristo estabeleceu uma religião em que não há o quê? Diferenças. A religião em que judeus e gentios, livres e servos são ligados numa fraternidade comum, iguais perante quem, queridos? Perante Deus. Nenhuma questão política lhe influenciava a maneira de quê? Aí, pastor, esse negócio de política com religião, se religião já é polêmico e política é polêmica também, aí tu coloca junto os dois no cenário só, no meio do sermão, pastor.
Esquerda ou direita ou centro. Eu estou nas 3 fileiras aqui, a esquerda, a direita e o centro. Eu quero que todo mundo vá para o céu junto, amém, irmãos? Mas tem igreja dividida por isso. Vi famílias e igrejas racharem por causa de disputa de política governamental, partidária. Para que isso? Não, pastor, tem a política externa, o mundão, mas também tem as políticas internas, os famosos donos de igreja. A disputa de mando no ambiente, que quem vai mandar é o grupo X, é o grupo Y. Religiosidade tóxica. Deus não mandou a gente fazer nada disso. Isso é elemento de quem? Somos nós complicando o trabalho de Deus aonde? Na igreja. Vamos mais um pouquinho. Não fazia diferença alguma entre vizinhos, estranhos, amigos, inimigos. O que tocava seu coração era uma alma sedenta pelas águas do quê? Da vida. Ou seja, Deus estava preocupado em salvar pessoas. Acabou. A religião de Cristo está focada em salvar, não é em ficar em partido X, Y, político Y, Z, que não tem nenhum que preste no fim das contas. É para a gente pensar e refletir o que a gente está fazendo com a igreja, com a religião que a gente professa seguir. Avalie comigo um pouquinho mais alguns elementos religiosos que nos adoecem, para a gente pensar agora. Primeiro ponto. A crença na punição divina, sabe a ideia? O indivíduo adoeceu, está ali porque foi castigo de Deus. Visitei uma irmã uma vez que tinha raiva do pastor, um pastor que tinha passado lá 10 anos atrás. Ele disse que ela foi disciplinada na época, ela se sentiu injustiçada, a igreja tomou um voto disciplinar sobre ela, ela dizia que foi tão injustiçada, aí o pastor passou por um problema com a família de saúde, a amizade dele pagou. Pagou, Deus fez ele pagar o que ele fez comigo. É esse Deus que eu sirvo? Situações assim. Crenças que a gente enfrenta por aí. Então tem gente crendo e com medo disso, e esse medo gerando outras situações de saúde e desenvolvendo outros problemas. A negação da responsabilidade pessoal, o dilema da vontade de Deus. Não, foi desse jeito, está tudo errado, você contribuiu em tudo para um fracasso e para se jogar num buraco. Mas era a vontade de Deus. Será que era de fato a vontade de Deus? Que fosse desse jeito, dessa forma? Temos que avaliar, né? Estilo e solução de problemas delegante. O indivíduo que tudo delega. Tudo ou é Deus que tem que resolver, ou são os líderes religiosos, mas nunca sou eu. A igreja está desse jeito, mas é por causa do pastor, que o pastor é assim, não trabalha, não faz isso. Não, a culpa é dos líderes que não são unidos, que estão falando mal dos outros, que é tudo envolvido nessas picuinhas. É culpa dos líderes. Não, não é não. Nunca é minha culpa, é sempre do outro. Aí quando a gente pergunta assim, o que é a igreja, irmãos? A igreja são as paredes, a igreja são o quê? Somos nós. Aí a gente diz que somos nós. Mas na hora que o problema está se desenvolvendo, a culpa não é minha não, é de quem? Porque a igreja não sou eu não, é só os líderes, né? É só o pastor nesse cenário. E a gente vai fazendo essas situações. A gente joga e vai colocando no outro a responsabilidade. Muitas vezes falta a nossa autorresponsabilização. Conflito com dogmas religiosos podem causar estresse e ansiedade. Olha, a igreja diz e acredita nisso aqui, ó. Não, mas eu não acredito não. Estou fazendo o que aqui se eu não acredito? O que é que eu estou fazendo aqui se eu não acredito no que essa igreja ensina, pelo amor de Deus? Não, eu não acredito no dom profético manifestado na vida dele. Meu amigo, vai para outra igreja. Você está no lugar errado. Porque essa igreja acredita nisso. Estou errado? Aí você vai para a comunidade que expressamente diz que acredita nisso. Está lá nas suas crenças fundamentais. Quando você fez um estudo bíblico, está lá no seu voto batismal, você disse sim, que acreditava. Aí depois fica, não acredito não. Está no lugar errado, irmão. É muito mais honesto fazer o que os outros falaram nas estatísticas. Estão procurando um lugar que se adeque à sua crença. Aí você vive melhor, vai ter mais saúde. Vai ter paz, não vai estar no caminho de verdade, mas vai estar mais saudável. Pense comigo nisso. Estilo e deixa eu pegar mais um pouquinho que eu já falei. Vamos lá. Autonegação, priorizar os objetivos da igreja ou grupo religioso em detrimento da própria saúde. Isso aqui eu não aconselho para ninguém. Esse aqui eu aprendi e apanhei na prática. Colocar, às vezes, a coisa no lugar errado. E a gente, quando lida com o sagrado, a gente está lidando com coisa muito séria.
A gente tem uma tendência natural de querer colocar realmente... A gente tem que aprender que sem saúde ninguém faz o quê? Ninguém faz nada. Eu tenho que estar bem para poder servir. Então, isso é outro fator que adoece. Sentimento de abandono espiritual. Olha, eu fiz uma coisa errada, Deus me abandonou. Aí começa aquele sentimento de culpa, o desespero, eu vou para o inferno, aquela coisa. Aí ora, pede perdão, mas não consegue se livrar da culpa, porque ele mesmo é que não se perdoa e não crê que Deus perdoou também. Aí até se sente perdoado, mas a igreja não perdoa, porque às vezes o indivíduo erra, pede perdão a Deus, Deus perdoou, está tudo certo, mas a igreja não perdoa o cara. A igreja fica com raiva e fica aqueles olhares e o julgamento. Meu amigo, quem é que aguenta um negócio desse? Como é que a gente vive assim? Que religião é essa, meu povo? Pensa comigo um pouquinho aqui. A busca excessiva por milagres. Estava discutindo isso com a classe dos meninos ali, dos meninos, eu digo aqui, são a melhor idade, né? Nossa classe ali. A busca excessiva por milagres pode adoecer. O indivíduo que está ali só querendo e vira uma obsessão. A repressão emocional, o sentimento de isolamento social, que tem crença que faz com que o indivíduo às vezes viva como um alienado. O cristão não é deste mundo. Amém, irmãos? Ele é desse mundo, sim, ele está nesse mundo. Ele não, quando a Bíblia vai falar de mundo, é que ele não pode viver o mundanismo, é diferente, mas você está no mundo. Você está numa sociedade, você tem que interagir com essa sociedade para alcançar pessoas com a mensagem do Evangelho. Não amar o mundo não tem a ver com essa questão de você viver agora em um ostracismo, vou agora abandonar tudo, sumir, vou por monte, me esconder da terra, porque agora vou buscar sozinho, vou para o céu sozinho, o resto do mundo que... E tem gente pensando assim. Toda semana vem um, pastor, porque eu vou vender minhas coisas, vou para o sítio. Maravilha, se tem condição de fazer, faça. Mas se for o medo, o desespero, a Bíblia também diz que nós temos um ministério a cumprir ainda nas grandes cidades. A desconsideração da medicina, tem uns que atrasam tratamentos por causa disso, promoção de culpa excessiva, intolerância religiosa, estreitamento mental e inflexibilidade, a crença religiosa que limita o pensamento crítico. A pessoa começa a ter uma visão de mundo que é só isso aqui, ó, reducionista. O mundo todo aqui, ele reduziu, só isso aqui, a religião é só isso aqui. Pronto, passou disso aqui. Alguns desequilíbrios que são gerados através disso, transtornos psicológicos como ansiedade, estresse, a pressão para atender expectativas religiosas, que pode levar a deselevar. Aí a gente vive aqui, ó, expectativa é um negócio sério. Porque você vive às vezes com as suas próprias expectativas, a expectativa da família, a expectativa do membro, a expectativa do colega, do chefe, do profissional, do homem. A gente é cheio de expectativa. E fica tentando atender a todas. E isso tem um custo emocional para a gente, nesse cenário. O problema da expectativa é com o espectador, viu? Lembre sempre disso. Depressão, a sensação de culpa, de inadequação, de abandono espiritual, pode contribuir para desenvolver depressão. O toque, eu vou fazer um tema só sobre isso, toque religioso. A ênfase excessiva em rituais e práticas que pode levar a comportamento obsessivo e compulsivo. A coisa fica tão doida que o cara passa o dia todinho ali num frenesi. Não, eu tenho que fazer isso aqui, porque se eu não fizer eu estou em pecado. Isso é um inferno a religião do cara. E tem gente assim na igreja. Transtornos de personalidade, certo? Obsessivo-compulsiva, ligados à rigidez, inflexibilidade em relação às crenças. A questão da personalidade dependente também, que é outro problema. A pessoa que começa a depender excessivamente de líderes religiosos ou da comunidade, que pode levantar esse tipo de... Então, são situações que a gente enfrenta no ambiente religioso, quando a gente não tem uma religião vivida de forma saudável. Até o jejum, se você não administrar bem, pode gerar compulsões alimentares. Compulsões alimentares. Então, tudo isso são fatores que a gente precisa aprender a lidar com o ambiente para viver uma religião saudável. Ainda temos algumas características religiosas intoxicantes. Por exemplo, o autoritarismo. O líder religioso que exerce controle absoluto sobre os seus seguidores. Aquele cenário do cara que tem que ser assim, vai mandar e pronto.
Eu acho que é uma liderança que não tem mais espaço hoje, sinceramente falando. O dogmatismo, que é a crença rígida ou inflexível, que não permite questionamento ou crítica, é o outro cenário. Você tem a realidade, por exemplo, da manipulação emocional e uso dessa para controle dos seguidores, o isolamento, a alienação dos seguidores do mundo exterior, do pensamento social, dos aspectos culturais envolvidos em nossa sociedade. Então são diversos os fatores que têm sido intoxicantes, adoecedores para a experiência religiosa, e que muitas vezes o mundo toma conhecimento e por isso não quer fazer parte do nosso meio. Eu já vivo isso no meu ambiente normal de vida. Eu vou para um outro que eu vou estar confinado para viver assim, para quê? É o raciocínio que as pessoas utilizam. E quem cria esse ambiente? Não, é o fulano que é assim, é o outro que é aquele jeito, somos nós, irmãos. Somos nós mesmos. Nós somos a igreja. Avalie comigo. A Bíblia vai falar de alguns exemplos. Por exemplo, a clássica hipocrisia do farisaísmo, que é retratado ali nessa questão da aparência externa, a estética, a questão do estereótipo, que muitas vezes eles deixavam de valorizar aquilo que realmente era essencial, importante para viver, e valorizar apenas aquilo que era visível às pessoas à sua volta. Eu tenho o cenário do legalismo dos fariseus, que são conhecidos por sua ênfase excessiva na lei e tradição, que era uma religião tóxica, concentrada na obediência às regras, mais do que na relação com Jesus Cristo, com Deus. Ellen White, também comentando a esse respeito, vai falar o seguinte: sacerdotes e príncipes fixaram-se numa rotina de cerimonialismo. E eu às vezes falo no coração com dor, porque a gente vê muito disso ainda presente na nossa realidade como igreja às vezes. A gente aprendeu que religiosidade, espiritualidade, conexão é só isso aí, rotina. Satisfizeram-se com uma religião legal e era-lhes impossível dar a outros as vivas verdades do céu. Consideraram suficiente sua própria justiça e não desejavam a intromissão de um novo elemento em sua religião, que era a boa vontade de Deus para com os homens, e não era por eles aceita como algo à parte deles próprios, mas estavam ali buscando seus próprios méritos. E aqui vai dizer que a fé que opera por amor e purifica a alma não achava lugar na união com a religião dos fariseus. E às vezes a gente vive um farisaísmo moderno na nossa realidade como igrejas, queridos. É tóxico a maneira que às vezes a gente tem lidado com a religião. Os líderes religiosos da época de Jesus frequentemente o criticaram e condenaram, mostrando uma religião tóxica que se opõe à verdade e à justiça. Nós temos ali a história de Ananias e Safira mostrando a manipulação, o engano, mostrando ali também a realidade, como a religiosidade pode ser usada nesse aspecto. Eu vou ainda para exemplos como a perseguição que Davi sofreu pelo rei Saul, por uma questão de um ciúme ali, e como ele vinculou isso e usou a religião dele para fazer barbaridades, atrocidades, assassinatos. A falsa profecia, nós temos ali Baal, os profetas de Baal falsamente tentando influenciar o rei Acabe naquele cenário, manipulando e enganando ali. A divisão religiosa na conversa de Jesus com a mulher samaritana, ali estava evidente como a religiosidade pode criar muros ao invés de pontes. Os samaritanos e o povo de Deus. Os judeus. Divisões e facções. A igreja de Corinto, por exemplo, dividida. Por questões, às vezes doutrinárias, às vezes de relacionamento, às vezes de lideranças. Além disso, nós temos ainda o fato que isso faz com que a gente tenha uma perda de foco no que realmente é essencial, que é a nossa comunhão com Jesus Cristo. A nossa relação com Deus. A religião tóxica pode levar a uma perda de foco na relação pessoal com Deus e na busca por uma vida de fé autêntica. E os danos às relações que são causados por isso, criando-se divisões desnecessárias. Então percebam que, se você parar para analisar as grandes religiões, você vai perceber, por exemplo, elementos como o fundamentalismo religioso,
dentro do cristianismo, você percebe a intolerância e o exclusivismo, você percebe o extremismo, a manipulação e controle, a violência em todas as formas, a exclusão, restrições e rigidez em excesso, as perseguições a minorias, tudo isso dentro desse cenário. E como a gente tem muitas vezes visto, experimentado às vezes e vivenciado uma experiência religiosa que é intoxicante, eu quero propor a vocês uma detox religiosa. Você diz amém por isso? Fazer um detox religiosa. Como é que se faz uma detox religiosa, pastor? Nós temos um livro básico. Qual é o nosso texto sagrado? A Bíblia, a palavra de Deus. E antes da gente começar essa parte da detox religiosa, eu quero tratar para você um pensamento de Ellen White, onde ela diz aqui, ó: Cristo é o centro. Diga amém. Ele é o centro de toda verdadeira doutrina. Toda religião genuína se encontra em sua palavra e na própria natureza. É nele que se centralizam nossas esperanças de vida eterna. E o mestre que dele aprende encontra seguro ancoradouro, diz a mensageira do Senhor. Cristo tem que ser o centro da nossa religião. Ele tem que ser o centro. E aí vamos à palavra de Deus. Primeiro conselho para uma detox religiosa, bíblico. Mateus 5, 38 a 48. É só deixar guardadinho, que eu vou abrir várias passagens. Se você quiser anotar para você, guarde aí, tá? O primeiro deles está aqui. Eu vou destacar apenas uma parte dele, que diz aqui, ó: Jesus ensinando que os discípulos devem amar os seus inimigos e orar por aqueles que fazem o quê? Olhe, orar por quem a gente ama é a parte fácil. Orar por quem nos persegue é difícil. Quer viver uma religião de verdade e saudável? Esse é o primeiro conselho bíblico para isso. E eu sei que todos nós aqui em algum momento sentimos nisso aqui um grande desafio. Mas é um chamado de Deus para nós. O segundo aspecto está aqui, ó. O apóstolo Paulo dizendo que em Cristo não há judeu, nem grego, escravo, nem livre. Todos são iguais perante Deus e devem ser tratados assim. Ellen White vai dizer o seguinte, ó. Você pensar comigo. A religião de Cristo jamais degrada o que a aceita. Ela não nos inferioriza. Ela não nos diminui. Ela não nos envergonha. Paulo dizia, eu não me envergonho do... O problema é que às vezes a gente está envergonhando o evangelho. Ele diz, ó, não o torna absolutamente vulgar, nem rústico, nem descortês, ou cheio de suficiência própria, apaixonado ou duro de coração. Se é Cristo que está no centro da nossa religião, isso não vai acontecer conosco. Ao contrário, diz aqui que é refinado o nosso gosto, santificado o nosso discernimento e purificada a nossa vida. Isso há um enobrecimento dos nossos pensamentos quando estamos sujeitos a quem? A Jesus Cristo. Estar com Cristo enobrece, não empobrece a nossa mente. Um pouquinho mais é no nosso detox, livro de Provérbios. São vários os conselhos de Provérbios, irmãos. O primeiro deles está aí, Provérbios 21, 27, diz: o sacrifício dos ímpios é abominação, especialmente quando oferecem com má intenção. Deus leva em conta não só o que a gente faz, mas o que a gente intenciona ao fazer. Ele leva em consideração isso. Além disso, é dito que os ímpios, o sacrifício dos ímpios é abominação ao Senhor, mas a oração dos retos é o quê? É o seu prazer. Fazer justiça e julgar com a retidão é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Deus está dizendo, eu estou mais preocupado com aquilo que você é do que com aquilo que você faz. Do que a experiência de fé que você vivencia, o cristianismo que você apresenta, a obediência que você tem, do que aquilo que você está me oferecendo. Eu estou mais preocupado com a vida que você está vivendo do que com o louvor que você está cantando.
próximo provérbio diz: quem oprime o pobre insulta o seu Criador, mas honra-o quem dá apoio ao necessitado. O outro diz: como o esmalte sobre o vaso de barro, assim são os lábios lisonjeiros com o coração maligno. É lindo por fora, quebrado por dentro, destruidor por dentro. Fiéis são os ferimentos feitos por aquele que ama, mas a perfídia, os beijos de quem odeia. Palavra do Senhor. Mateus 23 a 44. Vou destacar apenas um verso desse. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que pagais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas desprezais o que é mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Não é sobre dinheiro, não é sobre pegar minha carteirinha aqui, ó, e trazer para a palavra do Senhor, não. Deus não quer o que você tem, Deus quer a sua vida. Deus quer a sua vida. Deus não precisa do seu dinheiro, mas Deus quer você, porque Ele ama você, e a você Ele escolheu. 1 João 16,15, Jesus diz que os fariseus são justos aos seus próprios olhos, mas Deus conhece os seus corações, e a gente tem que ter cuidado com isso, porque às vezes na nossa mente nós estamos completamente certos. E é interessante quando a gente vai mediar conflitos nesse cenário, onde está todo mundo certo. Você senta de um lado, o cara está certo. Você senta do outro, como é que a gente resolve? Como é que a gente ajuda se está todo mundo certo? Porque da sua perspectiva você está certo, da dele ele também está certo, mas os dois estão errados. Cuidado. Ellen White vai dizer que ninguém, a não ser os que têm os pés firmados nos fundamentos da verdade e o coração renovado pelo Espírito de Deus, se acha ao abrigo de sua influência. Milhares que não têm um conhecimento experimental de Cristo serão levados a aceitar as formas da piedade sem a sua eficácia, ela diz. Isso quer dizer que tem gente que vai ter forma, vai ter molde, mas não vai ter relacionamento com Cristo, não vai ter experiências com Cristo, não vai ter proximidade com Cristo, vai viver uma vida vazia a vida inteira. Essa é a religião, ela diz, que precisamente desejam as multidões, a forma, a estética e a aparência, enquanto Deus está lhe chamando para um relacionamento com Ele. 1 João 3, 17 e 18, vou destacar apenas um pensamento. O apóstolo João diz que se alguém tem bens materiais e vê seu irmão necessitado, mas não tem compaixão dele, como pode o amor de Deus permanecer nele? Faça a sua detox religiosa. Quando a fé intoxica, irmãos? Quando a nossa fé intoxica? Primeiro, quando a fé ela é usada para justificar atos de violência ou discriminação. E a gente é perito em fazer isso, especialista em fazer isso. Justificar os nossos defeitos, erros ou ações erradas com o discurso religioso. Cuidado para não botar o nome de Deus em algo que Deus nunca apoiou. Quando a fé é usada para manipular ou para controlar. Eu tirar as coisas do domínio de Deus e assumir o domínio sobre isso é exatamente a obra que o diabo quer fazer na vida da gente. E a gente está se colocando no lugar dele quando tenta tomar o controle das coisas e manipular as pessoas. Quando a fé é associada a práticas de autoflagelação ou sacrifício excessivo, Deus não está pedindo ou colocando sobre você fardos que você não pode carregar. Deus só vai dar a você o que você pode carregar. Se for a mais, é você que está se colocando no lugar em que você não deveria estar. Pense nisso. Quando a fé é associada a crenças que promovem a culpa ou a vergonha. Quando a religião intoxica,
Quando a fé é usada para evitar problemas ou responsabilidades. Quando a fé é usada para justificar a falta de cuidado com a saúde. Você está lá, não cuida do sono, não toma água, não dorme direito, vive um estilo de vida todo errado, aí adoece. Foi culpa de Deus. Por quê, Senhor? É o que a gente faz. Quando a fé é associada a uma falta de pensamento crítico. Nós temos uma fé, mas a fé é racional. Ela brota do conhecimento da verdade. Então é necessário também. Tudo isso são fatores que precisam ser avaliados em nossa vida. Na religião de Cristo, diz Ellen White, há uma influência que é o que, queridos? Regeneradora, diga amém. Que transforma o ser todo, levantando o homem acima de todo vício degradante e vil, elevando os pensamentos e desejos para Deus e o céu, ligado ao ser infinito, o homem se faz participante da natureza divina e contra ele não tem efeito os dardos do mal, pois está revestido da armadura da justiça de quem? De Cristo. E Deus quer nos convidar a viver essa realidade hoje. Uma religião que não é tóxica. A religião de Cristo. E é por isso que eu vou repetir o mesmo texto que eu utilizei no primeiro slide dessa apresentação. Porque o que segue a guia divina encontrou a única fonte verdadeira de graça e de felicidade real. Aqui alcançou o poder de comunicar a felicidade a todos ao seu redor. É ser abençoado para abençoar. É ter Jesus para compartilhar Jesus. É ser Jesus na vida das pessoas. Religião, sem religião, ninguém pode realmente aproveitar a vida, porque o amor de Deus purifica, enobrece, intensifica a afeição. Ele nos cobre de uma atmosfera de paz e de transformação e de salvação. Você deseja isso na sua fé e na sua experiência com Cristo, em nome de Jesus? Nós vamos ter louvor hoje ainda. Vou convidar aqui o louvor. Enquanto nossa equipe louva, aproveite esse momento para fazer uma entrega do seu coração ao Senhor. Hoje Deus pode restaurar a sua fé, a sua vida religiosa, a sua espiritualidade. Dar a você realmente essa detox. Avalie, se avalie. Deus tem muito mais para nós, queridos. Quero lhe convidar a se colocar em pé, e assim nós vamos cantar sobre o grande amor de Deus por nós. Eu não quero que você resuma essa mensagem pensando exclusivamente no amor de Deus, embora nós vamos falar por isso. Mas eu quero que você possa concatenar tudo isso pelo que Deus faz por nós. O amor dele não é tóxico por nós, e assim a nossa expressão de amor para esse mundo também não pode ser tóxica. Cada um dessas mensagens e pontos abordados por essa mensagem faz crer que precisamos espelhar cada vez mais o amor de Deus em nossa vida e pregar sobre esse amor. Mas não pregue exclusivamente pelo amor de Deus. Fale sobre todas as necessidades que precisamos ter, as transformações da nossa igreja para ser cada vez menos tóxico no nosso tratado um com o outro e também com a sociedade que nos rodeia. E assim fica fácil cantar e repetir muitas vezes sobre o amor de Deus por nós,
tendo a certeza de que estamos sendo modificados pelo que Ele faz por nós e pelo que podemos fazer por essa humanidade. Vamos então cantar, vamos louvar com a música Me Ama. Cante, tem ciúmes. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento da sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me Cante, me ama. O céu se une à terra. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em um tempo acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, Exatamente porque Ele nos ama, Ele me amou, que nós devemos amar esse mundo. Mas não amar esse mundo para que nos envolvamos com Ele, mas levar o amor de Deus para que esse mundo possa se envolver conosco. E é por isso que cantamos, me ama. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama.
Deus possa invadir nossa vida nessa manhã, que o Espírito do Senhor possa nos renovar a fé, a esperança, para vivermos o propósito dele em nossa vida pessoal e onde quer que nós estejamos nessa sociedade. Antes da gente fazer essa oração, apenas um anúncio muito especial. A partir de amanhã, pela manhã, estaremos dando início às 9 horas ao nosso culto. Não vai ser à noite, o domingo vai ser pela manhã. Nós queremos contar com a presença e a participação da nossa igreja nesse momento especial, e que você venha estar conosco para adorarmos juntos, iniciando a semana na presença do Senhor. Tá bom? Vamos orar nesse momento. Querido Deus, eterno Pai, hoje nós buscamos no amor, na graça do Senhor, viver a religião de Cristo, viver o propósito do Senhor para nós, sermos uma igreja que reflete a imagem do Cristo ressurreto, não apenas no discurso, mas na vida, nas práticas, nas ações, porque é o que esse mundo está precisando ver na igreja de Deus. E assim sermos um canal para que mais pessoas queiram fazer parte desse movimento e seguir o Senhor Jesus Cristo. Nós rogamos para que possamos te amar cada vez mais, ter uma relação profunda com o Senhor, com a sua palavra, e que a nossa religião seja uma religião que transforme, que restaure, que nos molde segundo a tua imagem. Em nome de Jesus. Nós nos despedimos cantando bênçãos que não têm fim.